Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 38º podcast, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E eu quero aqui, com muita liberdade de estar dentro da tua casa, já lhe pedir que compartilhe agora esse link, esse podcast com os seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque com certeza o testemunho de hoje, a entrevista de hoje, vai falar muito ao seu coração. Então fique à vontade, se aconchegue aí na sua casa e não saia enquanto não terminarmos aqui com uma oração final. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no seu espírito. E como sempre, eu trago ao nosso estúdio pessoas com uma credibilidade diante de Deus e diante dos homens. Eu trago pessoas que têm experiência com Deus, que têm autoridade para falar no nome de Jesus. E o meu convidado de hoje, ele tem 41 anos de vida, ele é casado com Gislene Barros, pai de Felipe, Arthur e João Pedro. Ele também é proprietário da Diogo Barros, corretor de imóveis. Nada mais, nada menos do que o nosso querido pastor Diogo Barros. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço, pastor Lélio, pelo convite de estarmos aqui para abençoar esses lares, essas famílias, essas vidas e trazer um pouco da minha história, do meu testemunho e de tudo quanto o Senhor tem feito e com certeza vai fazer em nossas vidas. Pastor, é um prazer te receber aqui. Você que é uma pessoa, que é um filhão que a gente tem, né? Nós nos conhecemos há um bom tempo através da sua querida mãe, Verdade. Que é uma das grandes intercessoras que eu tenho. Sossô, um beijo para a senhora, para o Gleuto, um beijo para a Manu, essa menina linda. E através da sua mãe nós nos tornamos, conhecidos, e hoje eu tenho o prazer de pastorear a Igreja Fé e Milagres juntamente com você, que é um dos pastores que temos aqui. Um homem muito carismático, muito educado, Amém. De um português muito correto, de uma unção Amém. Inigualável, de um louvor maravilhoso. Amém. Então, eu creio que os nossos convidados são os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo agora, eles serão edificados através da sua vida e com certeza Deus te usará como Ele tem te usado. Amém, meu pastor. Eu que agradeço mais uma vez. Sabe, é muito gratificante poder estar aqui, tendo essa oportunidade, e tenho certeza também, assim como o senhor mencionou, mãe, Sossô, um beijo no seu coração, te amo. Minha esposa, Gislene, meus filhos, Arthur, Felipe e João Pedro. E enfim, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês que estão aqui tirando um pouquinho do teu tempo para poder desfrutar da presença de Deus. Eu estou pensando aqui, nós não podemos esquecer da Joelma. De jeito maneira. Depois ela vai cobrar de nós. Vai, com certeza. Já manda logo seu beijo aí. Minha irmã, um beijo, te amo, viu? Joelma, você tem que gostar mais de nós, viu? Anda mais junto que é sucesso. Se deixar pra trás... que é isso? Depois nós não vai aguentar essa fera. Com certeza. Meu querido pastor, nós vamos aproveitar ao máximo esse tempo, aproveitar a sua história, a sua experiência com Deus. Hoje você é um pastor, um homem de muito respeito, um homem que também tem uma unção no seu louvor. Mas nós sabemos que você não nasceu assim. Verdade. Nós sabemos que todos nós temos uma história. E hoje nós iremos conhecer na intimidade a sua história, nos mínimos detalhes. Quem é Diogo Barros antes de ser o pastor, antes de ser o esposo, antes de ser o pai? Quem foi Diogo Barros antes de Jesus? Pastor Lélio, vamos começar bem no início da minha infância, bem assim, passamos por muitas dificuldades, eu louvo e agradeço a Deus pela vida da minha mãe, Solange, que eu falo assim que ela foi minha mãe e meu pai. Diogo, você perdeu o seu pai? Não, meu pai é vivo, graças a Deus, tenho hoje um relacionamento com ele, mas quando criança não foi assim. Lembro de poucos flashes de ter uma paternidade, que hoje nós fazemos que a sociedade no qual nós vivemos, ela está com muita carência. As redes sociais estão muito presentes na vida dos jovens, das pessoas, e os pais mais ausentes. São pais de presente. São datas comemorativas. Pais de presente. Exatamente. Forte, dão presente
em todas as datas comemorativas, mas não estão presentes na vida dos seus filhos. E assim não foi diferente comigo. Desde criança, minha mãe saía para trabalhar e a gente tinha que ficar em casa. Às vezes não tinha hoje, como tinha as creches, as escolas para tomarem conta da gente, então ficava em casa. Meu pai, ele saiu de casa, se eu não me engano, eu tinha por volta de 4 anos de idade. A minha irmã com 7 anos, ela é mais velha do que eu. E assim por diante. O que acontecia, pastor? Eu, como filho, presenciei, infelizmente, o meu próprio pai levar mulher na porta de casa para bater na minha mãe. Ele ter saído de casa, muitas das vezes negligenciava a questão de alimentação. Nós morávamos no bairro Abner Afonso, sendo criança, batíamos a pé até o mercado municipal para mendigar, desculpa a palavra, mas a palavra é essa, algo de comer para o meu pai. Então, assim, nós tivemos uma infância muito difícil, realmente uma infância muito triste. E para uma criança passar por uma separação dos pais, um divórcio, assistir cenas trágicas como esta, ao ponto de a sua mãe ser confrontada na porta da sua casa. Sim. Embora naquele tempo você uma criança de 4, 5 anos, mas o que era para você assistir toda essa cena? Pastor Lélio, da minha infância eu falo com o senhor uma coisa, trouxe muitos traumas. Tanto que, para a glória do Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me libertou. Amém. Eu era até mesmo gago. Hoje, olha, sim. A minha esposa até fala com ela, ela fala assim, meu bem, eu era gaga. Ela não acreditava mesmo. Quando eu falava para ela assim, meu bem, mas você conversa tão bem, você se expressa muito tão bem. Mas você era gago? Sim, eu era gago. Mas por que eu era gago? Mediante aos traumas da minha infância que eu sofri, né? Até mesmo, eu mencionei, acabei esquecendo de mencionar, passei por molestações de uma vizinha que eu tinha. Então, tudo isso, quanto à minha infância, veio agravando tudo isso. Por quê? A ausência de pai. Então, quando você não tem um pai que é presente na sua vida, automaticamente outras pessoas vão querer assumir o lugar do seu pai. E muitas das vezes, quando alguém assume o lugar como pai, com certeza ele não vai ter o amor de um pai, mas vai ser o próprio inimigo usando as pessoas para influenciar a sua vida. Isso aí, pastor, é um assunto que nós deveríamos até explorar mais. E aqui na igreja a gente procura sempre falar sobre a importância dos pais na vida dos filhos. Por quê? Um pai ausente gera filhos abusados. Sim. Porque uma das 5 atribuições ou funções de um pai é proteção. Verdade. E quando o pai não está presente, protegendo, porque você foi muito feliz nas suas colocações, pais de presente, que é diferente de pais presentes. Verdade. Os pais hoje querem dar presentes, e não é errado dar presente, mas o maior presente na vida de um filho é a nossa presença. Com certeza. Então hoje a nossa geração é uma geração de pais que querem trabalhar para colocar o sustento dentro de casa, mas não faz parte da vida do filho. Com certeza. E nesse meio termo, muitas crianças têm passado por abuso, por molestações. E isto leva a criança a um caminho de dores. Conforme você disse, louvado seja Deus que você foi curado. Mas enquanto a cura não chegou, os traumas permanecem. Com certeza. As inferioridades permanecem. O pensamento de injustiça, que você foi injustiçado, permanece. Sim. Então, você que está nos assistindo agora, você que é pai, comece a voltar os olhos para a vida dos seus filhos. Porque, pastor Diogo, um pai presente, ele consegue detectar, discernir se o filho está bem ou se o filho não está bem. O senhor concorda com isso? Com certeza, pastor Lélio. Até mesmo o que acontece? Eu falo assim que é um erro que muitas das vezes os pais cometem mediante o quê? O que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Mas é erro? Não, você quer dar conforto. Mas, queridos, mais do que conforto, mais do que presente, assim como o pastor Lélio mencionou, é você estar presente na vida dos seus filhos. Porque assim você vai estar fechando as portas, fechando brechas e impedindo de seu filho passar por traumas que muitas das vezes por causa da sua ausência em querer trabalhar demais e fazer demais, esquecer que, acima de tudo, o teu filho, os nossos filhos, precisam do nosso amor, do nosso carinho e da nossa atenção. E na sua infância, meu querido pastor, você começou a trabalhar muito cedo, né, com seus 11 anos de idade.
já querendo ali ajudar dentro de casa, vendo as necessidades, ou seja, uma inversão de papéis. Exatamente. Uma idade que você deveria estar sendo cuidado, sim, você já estava assumindo uma responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E aos 11 anos você começou a trabalhar vendendo picolé. Exatamente. Eu também já vendi picolé, pastor. Oh, que maravilha. Mas é isso mesmo, pastor Lélio. Aos 11 anos de idade, vendo minha mãe saindo para trabalhar, e às vezes, como homem, o homem de casa, que eu tive que assumir uma responsabilidade, eu queria sair para querer, no mínimo, comprar as coisas para estar ajudando dentro de casa. E depois dos meus 11 anos de idade, eu fui trabalhar em um açougue. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. Eu trabalhei dos meus 12 até aos 17 anos de idade. Nesse açougue no qual eu trabalhei com o meu próprio pai. Com seu próprio pai. Isso. Manuseando ali carnes e fazendo de tudo, né? Desde o balcão, atendimento, desossa, limpeza e entrega, eu fazia de tudo. E hoje eu sei cortar uma carninha e conheço carne. Olha aí. Então nós podemos dizer que o Diogo Barros da infância começou a ser forjado desde muito cedo. Com certeza. O caráter, igual eu falo assim, o caráter, graças a Deus, da presença, como eu disse, hoje eu posso falar, eu amo meu pai é uma bênção na minha vida, mas hoje, primeiramente, eu louvo a Deus e depois a minha mãe por ter sido uma mãe presente. Mesmo tendo que trabalhar, ela foi presente e me ajudou nessa caminhada. Por isso que a sua mãe é considerada uma mãezona de muita gente. Com certeza. Porque na igreja mesmo, a Sossô é mãezona de muita gente. Verdade. É muito amada, muito querida. E eu só aceito ficar em segundo plano abaixo de você e da Joelma. Se ela interceder para alguém mais do que para mim, eu vou ter que ter um gabinete com ela. Ela sabe disso. É verdade, com certeza. Eu só aceito perder para os filhos dela. Né? Mas, meu pastor, eu já entrevistei aqui muitas pessoas e algumas delas tiveram uma infância também um tanto quanto conturbada, inclusive conhecendo o vício. Verdade. E você também não foi diferente, começou a conhecer a bebida na sua infância. Exatamente, pastor. Como eu comecei a trabalhar, a ter o meu próprio dinheiro, eu também comecei a conhecer uma vida de vícios muito cedo. O primeiro gole, vamos falar assim, de bebida, de cerveja que eu tomei foi no próprio copo do meu tio. Na época, na minha infância. Nós íamos por bar, comecei a beber. E disso aí desencadeou. Referente ao quê? Aquele desejo. Todos os dias, se eu não saísse, eu pegava a carne no açougue do meu pai, levava para casa, passava no boteco e comprava 2 garrafas de cerveja. E assim por diante. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. Que antigamente não tinha aquela lei que barrava de vender bebida para menores. Então eles não sabiam que era para mim, então eu pegava, aproveitava, passava lá e comprava, ia para casa, fazia a carne depois e começava a beber. Eu não sei naquele tempo, mas nos dias de hoje, nós temos um trabalho, quando eu falo a cidade de Patos de Minas, como outras cidades também, os conselheiros tutelares. Sim. Inclusive, um abraço a todos os conselheiros tutelares que fazem um trabalho muito bem feito de proteção à criança e adolescente. Né? Nesse tempo aí, eu acredito que não havia ainda em Patos de Minas Sim. esse órgão tão importante, porque hoje uma criança, ela não vai ficar na rua com 6, 10 anos trabalhando. Com certeza. Claro que esse trabalho seu, essa dedicação por uma necessidade, foi forjando o homem que hoje você é. Com certeza. Mas que não é fácil, nós sabemos que não. Porque aí veio o vício e automaticamente um abismo puxa outro, veio a sua primeira relação sexual também. Verdade, pastor Lélio. Tudo isso mediante o que aconteceu isso? Veio a bebida, como o senhor mesmo mencionou, aí a minha prática sexual. Há 13 anos de idade foi a minha primeira prática. Sabe, realmente, Diogo, hoje você se orgulha disso? Não. Claro que não. Por quê? Qual o motivo, o que me levou a ter essa relação sexual? Meu pai. Incentivo. Simplesmente ele disse para mim, homem que é homem tem que ter uma relação sexual. Não foi esses termos, mas eles usam um termo mais pesado, mais forte do que isso, mas homem que é homem tem que fazer.
Então, ou seja, o machismo de achar que o homem, logicamente, para você provar que você é homem, não é você tendo uma relação sexual com uma pessoa, mas assim, a sua conduta, o seu caráter, a sua postura no dia a dia. Mas, logicamente, tanto eu e nem ele, nós não tínhamos o conhecimento da palavra, no qual eu me enveredei por este caminho. E ali você estava na prática de 2 pecados muito complicados, ou 2 vícios. 2 vícios. Muito complicado, o vício da bebida e o vício da fornicação. Sim. Que automaticamente te leva à pornografia. Com certeza. E um abismo vai puxando o outro. Aos 13 anos, já com mais consciência, o que o Diogo Barros pensava naquele tempo? O que será da minha vida? O que será o meu futuro? Você como meu pai? Ou você... Passava isso na sua cabeça? Pastor Lélio, eu não vou mentir para o senhor. O que acontece? Na minha infância, eu guardei muitos traumas e muita mágoa do meu pai, mediante essas circunstâncias que ele nos fez passar. Porque na época, ele tinha condições, sim, de poder ter dado uma vida decente, uma vida bacana para nós, sabe? Mas, infelizmente, por negligência e também por enveredar por esse mesmo caminho de prostituição. Por um caminho que nós mesmos sabemos, que a palavra fala que um abismo ele chama outro abismo, e logicamente quando não tem a luz da palavra, o príncipe desse cega o entendimento das pessoas. E automaticamente foi isso que aconteceu. Eu, se não me engano, aos meus 14 anos de idade, eu tentei suicídio. Passei faca nos meus pulsos. Então, de tanto desespero. Muitas coisas. Ferida, trauma. Exatamente, mediante as circunstâncias que fomos. Falta de uma pessoa amiga do seu lado. Exatamente. Porque passamos por muitos traumas, e desses traumas que foram causados, feridas que foram causadas, como o senhor mesmo disse, eu me achava inferior, eu não me amava, eu tinha preconceito de mim mesmo, eu não me aceitava pela minha cor. Então, tudo isso, esse espírito de inferioridade, eu carregava antes dentro de mim, antes de conhecer o Senhor. E nessa fase você tinha... Porque você, pastor Diogo, é um homem muito educado. Eu acho que eu nunca te vi fora desse tom de educação, desse equilíbrio de educação, uma pessoa que fala corretamente a língua portuguesa, de muita fineza, posso dizer assim. Você já era assim nesse tempo? Ou naquele tempo você não tinha essa doçura que nós estamos vendo aqui? Pastor Lélio, antes de conhecer o Senhor, eu era totalmente ao contrário. Eu era um jovem introvertido, fechado, agressivo. Quem olha para mim hoje não imagina que eu era dessa forma. Por quê? Eu não resolvia as coisas conversando. Qualquer coisa, se a pessoa me ofendesse, eu já ia para a vias de fato. Resolver na pancada, era no braço, era na mão. Tudo que eu ia resolver não tinha 2 termos. Eu era uma pessoa muito grossa, muito agressiva. Foi automaticamente igual em Gálatas fala. É o que tinha dentro de você, né, meu pastor? Eram sequelas e feridas. Eram as dores. E eu transmitia aquilo que havia dentro de mim. A gente só pode dar aquilo que temos. Com certeza. Né? E há um tempo atrás, nós conversando aqui mesmo, você me contou que teve uma experiência, né, na prática espiritual do espiritismo. Sim. Por quanto tempo você ficou nesta prática? O que te levou a conhecer? O que passou em você? Porque hoje nós não estamos aqui para falar de religião de ninguém, com respeitamos certeza. A fé de todo Verdade. mundo. Mas existe hoje um jargão no mundo todo que fala assim, toda religião é boa, falando de Deus. Todo caminho leva a Deus. E na verdade não é assim. Com certeza. O que levou o Diogo ao espiritismo? E com quantos anos você estava? Pastor Lélio, a prática do espiritismo, primeiramente, eu fui conhecer através da minha mãe, porque eu tinha, essa tia minha hoje ela é falecida, e ela incorporava, fazia parte de centros espíritas aqui dentro de Patos. Irmã da sua mãe? Não, no caso, ela é esposa do meu tio. Certo. É por parte de pai. Ok. Aí o que aconteceu? Ela incorporava, e minha mãe sempre, juntamente com ela, ia nos trabalhos, né? E até mesmo eu participei em encruzilhadas, em participar dentro do centro espírita mesmo, em encruzilhadas e tudo mais. O que você imaginar, eu participei disso desde criança. Desde criança? Desde criança que eu carreguei essas sequelas, essas questões. Então você não foi
depois de uma idade. Não. Você foi criado nesse ambiente. Exatamente. Eu conheço desde criança, desde os meus 4, 5 anos de idade, é que eu faço parte, que eu fazia parte e que eu participava desse movimento, que é da questão do espiritismo. E hoje, pastor, hoje e sempre, como pastor, as pessoas me perguntam, já devem ter perguntado também a você, a macumba existe? O mal existe? Porque tem muita gente que zomba disso. E, na verdade, nós sabemos que existe. Com certeza, pastor Lério. O que eu falo para o Senhor? Mesmo antes de não conhecer o Senhor já me conhecia. Claro. O Senhor já tinha um selo e uma marca em mim. E um dia, essa tia minha, juntamente com a minha mãe, ela estava no quarto, incorporada com uma entidade. E quando ela estava incorporada, eu estava no meu quarto com a Joelma, e eu fui orar o Pai Nosso. Na época a gente fala como rezar o Pai Nosso. Eu ajoelhei, quando eu comecei, Pai Nosso que estais nos céus, a entidade já gritou do outro quarto. Olha. Não chama esse nome aqui. Não chama esse nome aqui. Então, assim, eu já comecei aí até uma experiência, mas a gente não tinha noção e nem ciência da palavra, mas daí, depois que eu converti, que eu fui entender e compreender que o nome de Jesus tem poder. E você estava ali orando o Pai Nosso com seus 15, 16 anos? Era menos. Menos. Era por volta dos meus 12 anos, 13 anos de idade também. Que desde sempre, desde pequeno, sempre teve essa prática do espiritismo. Então sempre minha mãe recebia essa tia minha em casa. Aí quando num dia, isso já era à noite, quando eu fui orar para mim dormir. E foi aonde que o próprio demônio que estava manifesto, pegou e falou, o que você não chama esse nome aqui? E o que era para você, com seus 12 anos, vivendo tudo isso? Era comum, era normal? Ou você já via isso como algo sem explicação? Pastor Lélio, para mim, como eu não conhecia a palavra, eu falo para o senhor, eu achava tranquilo, normal. Vivenciava as coisas, como falei para o senhor, eu já fui em encruzilhadas, eu vi a pessoa quebrar o pescoço da galinha, tomar o sangue na boca e tudo mais, tudo isso eu participei. Mas eu achava estranho, né? Mas eu já, por amor e respeito à minha mãe, ela sempre me levou em todos os lugares. Então, assim, eu sempre fui companheiro da minha mãe, em todos os sentidos, eu sempre fui companheiro da minha mãe. Na ausência do meu pai, eu sempre quis substituir a ausência dele com ela. Estando presente, acompanhando, tanto que eu acordava de madrugada com a minha mãe, e ele isso novo, colocava ela na garupa da bicicleta, que ela tinha medo de descer sozinha para trabalhar, eu ia com ela para o trabalho dela. Então isso novo, carregava ela na bicicleta, deixava lá e ficava até o horário de eu ir para a escola. E quem converteu primeiro, você ou sua mãe? Minha mãe. Ela tem uma grande responsabilidade sobre quem esse homem é hoje. Hein? Com certeza. Eu falo com o senhor que emocionou um pouco, mediante o quê? Um dia ela chegou na janela da nossa casa, a gente morava ali na João da Rocha Filgueira, e olhou para o céu e falou: Senhor, se o Senhor existe, coloca um homem de Deus na minha vida. Olha, fica até arrepiado. Aí, pouco tempo o Senhor preparou o Cleuto, que hoje é o esposo dela. Homem de Deus. E eu falo que, Diogo, pastor Diogo, você aceitou de primeira? Não. Na realidade, eu era um tipo de pessoa que criticava quem era crente. Eu zombava. Então você zombava. Bastante. Deve ter muitos que vai te assistir agora e que também já fizeram isso. Com certeza. Ou já fez isso. Quando eu morava ali na Lagoinha, eu escutava uma igreja que estava aleluia, eu tá aqui voando, eu pegava, zombava, abusava, mas um dia, não esperava que um dia o Senhor fosse me alcançar. E foi através da vida do Cleuto, até Cleuto, quero te louvar a Deus pela sua vida. Porque se hoje eu estou aqui onde eu estou, onde que o Senhor me colocou, louvo a Deus pela sua vida, que você foi uma peça fundamental através da vida da minha mãe para estar me alcançando. Que maravilha, né? Como é importante pessoas que acreditam na gente, né? Com certeza. O Cleuto, então, acreditou na sua mãe, acreditou em você, te ensinou, e olha que você hoje, um homem de Deus,
reconhecendo isso publicamente. Cleuto, que Deus te abençoe e que a presença de Deus seja sempre sobre a sua vida, viu? E o Cleuto gosta muito de louvar a Deus, né? Gosta muito de louvar, e que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, viu? Então veio a conversão e aquela história complicada foi ficando para trás. Verdade, pastor Lélio. Aos 16 para 17 anos foi quando o Senhor começou a entrar em minha vida, fazer a mudança na minha vida, que Ele entrou na vida da minha mãe. Ela me chamou para visitar a igreja no qual ela congregava antes. E nesse convite eu fui na igreja no qual ela congregava. Porém, eu falei assim, nossa, isso aqui não é para mim não. Eu não gostei no dia quando eu entrei naquela igreja. Era uma guitarrinha desafinada, aquela coisa toda. Então, jovem sabe como é que é crítico e gosta de algo mais agitado, aquela coisa toda. E a princípio eu não tinha gostado. Tanto que eu não fui para a igreja no qual ela foi. Aí ainda continuei no mundo. Mas depois o Senhor Jesus entrou através da vida da minha mãe. E vou mencionar uma pessoa que eu tenho gratidão pela vida dela, a pastora Ângela, o pastor Marcos. Um abraço à pastora Ângela, pastor Marcos, da comunidade Manancial de Vida. Exatamente. Né? Deus abençoe vocês e toda a família. Através da vida, a minha mãe sempre ouvia a rádio. A pastora Naquele Ângela tempo era muito forte a rádio, né? Fazia muito efeito, era muita audiência. E minha mãe era uma das ouvintes da pastora Ângela, no qual ela pegou, estava fazendo uma programação e convidou a pastora Ângela para estar indo na nossa casa. E naquela época ela pegou, se dispôs, foi lá e nos convidou para ir à igreja. Quando ela nos convidou para ir à igreja, porque ia ter um almoço beneficente naquele dia, né, foi num domingo, eu peguei, aceitei e fui lá. Quando eu cheguei na porta daquela igreja, eu senti algo diferente que eu nunca tinha sentido. Foi quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E eu, lendo, lembrei de uma coisa, através da sua história, que a gente vê muito isso. Você estava já indo na igreja, mas ainda está com o pezinho lá dentro do mundo, né? Exatamente. Um pé na igreja, outro no mundo, que não é diferente hoje. Com certeza, né, meu pastor? As pessoas às vezes oscilam entre dois pensamentos. Então, explica para mim o que é estar na igreja, conhecendo, claro, e às vezes pisando lá fora. Como é que Jesus te resgatou de vez? Pastor Lélio, vamos lá. Tô te apertando, pastor? De jeito, tá tranquilo, tá, né? Na benção, tá tranquilo. Que eu falo pro senhor? Eu tive um encontro, porque eu fui batizar, fui bem um pouco depois. Mas batizar nas águas. Nas águas. Mas o que aconteceu comigo antes? Minha mãe já orava pela minha vida quando ela começou a ir para a igreja, ela sempre intercedia por mim. Eu falo para vocês, mães, nunca desista de orar pelos seus filhos. A oração de uma mãe, ela tem poder. A oração de uma mãe, ela transforma a história da vida de um filho. E não foi diferente comigo. Eu fui para uma balada, pastor Lélio. Nunca esqueço. Era aqui na JK, chamava Mansão. Paguei R$15 para entrar na época. E era muito dinheiro na época. Bebida à vontade. Do jeitinho que o mundo quer. Bebida à vontade. Aí eu comecei a beber cerveja, coca com Montila, e fui vodka com Fanta, e fui misturando, metendo a cara e bebendo. Aí até o ponto de um homem fala assim, mas você sai jogando a bebida fora. Eu falei assim, não tô jogando fora não, amigo, tô bebendo mesmo. Por que eu bebia? Eu era tímido. Então, pra encorajar. Eu bebia para ter coragem de fazer as coisas. Para mim, por exemplo, eu não tinha coragem de chegar em uma mulher. Quando eu era do mundo, eu era muito tímido, muito fechado, então eu bebia para me ter coragem. Foi o que aconteceu comigo nesse dia. Eu peguei, aí entra quando eu falei pro Senhor que eu tive uma experiência com o Senhor antes de entrar para a igreja. Eu fui nessa mansão, nessa festa, e chamei uma mulher para dançar. Ela aceitou. E quem disse que eu conseguia dançar, pastor Lélio? A cabeça estava lúcida, ciente de tudo quanto estava acontecendo, mas o corpo não obedecia. Procedia. Naquele momento, eu escutei a voz do Senhor falando comigo naquele lugar. Aleluia. Deus falou comigo claramente: meu filho, precisa de você beber para ter coragem de fazer alguma coisa? Naquela hora eu escutei a voz do Senhor. Depois daquele dia,
nunca mais eu saí e nunca mais eu fui para uma balada. Aleluia. Ali foi um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor naquele lugar. O Senhor falou comigo. E depois daquele dia, eu comecei a frequentar a Manancial de Vida e o Senhor começou a marcar a minha história. Começou a falar comigo, pastor Lélio. E a primeira visão que eu tive com o Senhor, experiência, até uma canção que sempre fala ao meu coração, que chama-se Consagração, da Aline Barros, foi uma música que marcou a minha conversão. E no dia quando eu estava chegando na igreja, o pessoal queria matar a aula, eu já estudava à noite, eu já estava com meus 16 para 17 anos, no meu último ano de escola no Marcolino de Barros, foi onde que eu estudei. O pessoal queria matar a aula e eu falei assim, não, já que vocês querem matar, beleza, vocês podem ficar aí, mas eu vou para a igreja. Eu peguei e fui para a igreja. Desde a abertura do culto, a ministração do louvor, até o findar do culto, eu estava chorando. O Espírito Santo estava me curando. Até então eu não entendia, tanto que no dia que eu estava no culto, eu falava mãe, 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 mas na realidade não era mãe. Era o Senhor que estava trabalhando e curando as minhas feridas, cara, curando os meus traumas. Tanto que desse dia, pastor Lélio, nessa noite que estava na noite de quarta-feira que eu estava no culto, o Senhor foi me curando. Eu fui chorando. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida conforme aquele dia, naquele culto. Terminou o culto, eu fui embora, a pé aqui da antiga Caprichosa. Lembro. Da Major Gorte ali até chegar no Balão da Vox a pé e no caminho inteiro chorando. Na hora que eu cheguei em casa, passei pela sala, minha mãe, mas o Cleuto estava lá. O que aconteceu? Nada. Entrei para dentro do quarto e continuava chorando. Eu não estava compreendendo o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei assim, mãe, vem cá para orar comigo. Chegou ela e o Cleuto no dia, ajoelhou ao pé da cama comigo, oramos, consegui dormir. No que eu peguei no sono, o Senhor pegou e me deu uma revelação, me mostrou a Bíblia aberta, a página suja de sangue, olha, 2 deuses e uma seta mostrando, esse é o verdadeiro Deus, me mostrando qual o caminho eu deveria seguir. Então foi experiências sobrenaturais que eu tive com o Senhor. E continua tendo. Sempre, graças a Deus. Tanto que na minha adolescência, muitos jovens, eu sempre fui intenso naquilo que eu faço. Em buscar ao Senhor é o que eu mais amo, louvar, adorar o Senhor e fazer a obra do Senhor. E tinha uns jovens na igreja e me chamou para fazer uma trilha, pra gente sair de bicicleta. Nós fomos fazer uma trilha nas Alagoas na época, e passando uma mansão, a gente ia numa cachoeira que tinha naquela região. Aí, quando chegou na porta daquela mansão, eles viram e falaram assim, ó, Diogo, a gente tem que passar calado aqui, porque aqui tem 2 filas, cachorro-fila brasileiro, e eles pegam, eles atacam. Pega nada, é só amarrar em nome de Jesus. E eles pegou e começou a rir da minha cara no dia. Eles começaram a rir, zombar e tudo. Pastor Lélio, eu abri minha boca e a gente é provado daquilo que a gente fala. Claro. Passamos a cerca, na hora que a gente pegou e estava começando a andar, escutamos o latido bem forte dos filas. Latiu forte, os meninos montou na bicicleta e... Perna pra quem tem. Vazou fora. Eu montei na bicicleta, a bicicleta ela travou comigo. Eu não consegui pedalar, a bicicleta travou comigo. Desci, os cachorros vieram pra cima de mim, eu levantei as mãos e repreendi. Repreendido em nome de Jesus. Por 3 vezes, sai. Os cachorros pararam de latir, voltaram para a cerca e deitaram na varanda. Glória a Deus. E o nome do Senhor, aí eles falaram para mim, Diogo, agora eu acredito. Então o Senhor me usou para mostrar para eles que o poder de Deus existe. Amém, pastor. Como é bom ouvir um testemunho tão edificante assim, a gente cresce na fé. E eu quero prosseguir aqui, mas eu quero voltar um pouquinho na sua experiência nos 2 lados espirituais, conhecendo o lado do espiritismo e conhecendo o lado do cristianismo. Sim. Você concorda que o inimigo faz muitas promessas mentirosas para quem não está em Cristo? Com certeza, pastor Lélio. Uma delas eu vou revelar aqui para vocês o que aconteceu comigo também, na parte do espiritismo. Na parte do espiritismo, o ser humano, ele não é considerado ser humano, ele é considerado como cavalo. Olha só. E um dia, essa tia minha estava incorporada na casa dela, e ele falava
ó, fulano vai chegar. E eu pegava e mencionava o nome daquela pessoa. Eu nem conhecia. O Beltrano tá chegando. E eu pegava e falava o nome. Por 3 vezes que ele mencionou que pessoas estavam chegando, eu falei os 3 nomes das pessoas. Naquele momento ele virou e falou assim, ó, esse vai ser um grande cavalo no meu terreiro. Olha. Naquele momento. Falo assim, perante ao Espírito Santo de Deus. Na parte do cristianismo, nós não somos considerados cavalos, somos considerados filhos. Glória a Deus. Então muitos são considerados cavalos no espiritismo, mas o Senhor nos ama como filhos amados. Então eu tive experiência das 2 partes, então posso falar, por isso que a palavra fala, provai e vede que o Senhor é bom. Isso. Então para eu saber se é bom, eu tenho que ter provado. Então eu só posso falar, como o Senhor disse, daquilo que eu já experimentei. Então hoje, na minha vida passada, traumas, rejeição, sequelas, eu posso orfandade, eu posso falar que hoje o Senhor me curou de todos os meus traumas. O Senhor me sarou de todas as minhas feridas. Pastor, isso é muito bom de ouvir, que você está curado. Isso é uma esperança para quem está assistindo. Amém. E também já passou ou está passando pelos mesmos problemas que você teve na infância, porque hoje nós também, ao mesmo tempo que somos uma sociedade que fala muito, existe uma sociedade que cala muito. Com certeza. Que não tem coragem de pôr para fora suas dores, feridas e assim por diante. E só para a gente mudar de assunto, mas dentro desse aqui ainda, já viu como esse mundo tenebroso tem oferecido, ou pessoas têm buscado esses caminhos na iminência de um resultado, de uma solução, e tem se afundado cada dia mais? Sim, pastor Lélio, a palavra fala que um abismo ele chama outro abismo. E as pessoas, eles acham que o milagre tem que ser igual nesse miojo. 3 minutinhos, a bênção está pronta. Mas não é dessa forma. Existe um processo. E o processo, sem conhecer o Senhor, ele é doloroso. É muito difícil. Não estou dizendo que na presença do Senhor nós não passaremos por processo. O processo nos forja. O processo nos capacita e gera intimidade com o Senhor. E muitas das vezes as pessoas vão buscando em outras fontes. Assim como está escrito lá no Evangelho de João, onde o Senhor teve um encontro com aquela samaritana. Quando o Senhor teve um encontro com aquela mulher, ela já tinha experimentado de 5 homens, e o que ela estava não pertencia a ela. Até que um dia ela encontrou o Senhor da sua vida. Então as pessoas vão buscando em outras fontes porque não conhecem o verdadeiro amor. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, apresentando a vocês um Deus que ama, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que transforma histórias. Glória a Deus, pastor. Louvado seja Deus pela sua vida. E outra experiência maravilhosa que você teve foi que você foi batizado com o Espírito Santo antes de passar pelo batismo das águas. Sim, pastor Lélio. Então nós entendemos aqui que não tem todo aquele caminhozinho das pedras. Exatamente. Né? Aqui há uma prova viva de que Deus faz aquilo que lhe apraz. Com certeza. Eu posso testificar isso. Eu falo assim que eu rompi tudo porque é algo que o Espírito Santo de Deus ele sempre marcou a minha vida. Ele sempre marcou a minha história. E um dia eu trabalhava na época no supermercado Moderno, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu falei assim, ó, eu só vou orar no monte se eu for batizado com teu Espírito Santo, Senhor. Se eu não for batizado, eu não vou. Eu fui ousado na presença de Deus. O Senhor gosta de pessoas ousadas. Não que o desafie, mas que sejam ousados, claro, intensos em querer buscar a tua presença. E o Senhor, se nós pedir, o Senhor não vai negar para nós. Eu tenho certeza disso. É uma promessa, né, pastor? Exatamente. Joel 2:28 e também se cumpriu em 1 Coríntios. Atos 2. Atos 2. E o que aconteceu comigo, pastor Lélio? Eu peguei e falei, Senhor, eu só vou se eu for batizado com teu Espírito Santo. Fomos para o monte. Chegou o momento de orar individual. Aí o Senhor me trouxe a memória. Eu fiz igual a Zaqueu. Existia lá 7 pés de manga. Era lá no bairro Copacabana antigamente. Sei. 7 pés de manga, onde nós orávamos sempre, na parte da tarde. Eu subia em um pé de manga. Eu abri os meus braços e comecei a orar ao Senhor. E veio uma brisa soprando
começou a soprar naquele lugar, uma presença magnífica, uma presença tão linda que eu senti. Aí o Senhor falou comigo, desce. Quando eu desci, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma experiência assim que me marcou a minha história, a minha vida. E só foi te capacitando cada dia mais. Dia após dia, pastor. Aquele amor por Deus, pela obra de Deus. Sim. Depois veio o batismo nas águas. Exatamente. E quando veio o casamento e quando veio a consagração a pastor? O meu casamento ele ocorreu em 2014 com a Gislene Barros, minha esposa maravilhosa, linda. Meu bem, te amo. Beijo no seu coração, bem. Então, assim, primeiro veio o processo do namoro, conhecimento, noivado e casamento. Tudo debaixo da direção do Senhor. Você casou em 2014. E a minha consagração foi em 2017. Que foi um dos dias, esses dois acontecimentos, né? Memoráveis e foi marcante. Os dias mais importantes da sua vida. Com certeza, pastor Lélia. Eu falo assim que eu particularmente, eu posso falar para vocês, eu nunca quis ser pastor. Mas não é questão de querer, é questão de ser o chamado do Senhor sobre a sua vida. E foi quando o Senhor pegou e marcou minha história falando comigo. A minha própria mãe, Sossô, pegar e falar assim, meu filho, você é um pastor, você é um homem de Deus. Eu, mãe, não. Por que eu falava que não? É que eu corria? É porque eu já presenciava e trabalhava juntamente com o pastor e sabia como que é árduo o trabalho de um pastor. O dia a dia pastoral. Tem muita gente que fala assim, pastor é tranquilo. Queridos, eu conheço o meu pastor e sei como que é a agenda dele, a vida dele, a história dele, a caminhada dele. E muitas pessoas falam assim, pastor tem a vida fácil. Queridos, a vida pastoral, onde que você tem que zelar de uma alma, além de você ter a sua casa, a sua família, a sua vida, você tem vidas para você cuidar e pastorear. É uma responsabilidade. Além de você prestar conta da sua casa, você tem que prestar conta das ovelhas que você cuida. Então esse ano é seu aniversário de 7 anos de pastor. Exatamente. Dia 19 de dezembro faz 7 anos. Tá chegando aí. Tá chegando. O ano da perfeição. 7 anos pastoreando. Verdade. Pastor Diogo, é edificante te ouvir. Uma história de sofrimento, uma história de ausências, uma história de dores e traumas e interrogações. E hoje ver um homem sarado aqui na minha frente, um amigo que eu tenho, ao mesmo tempo um filho, Amém. Um irmão, uma pessoa de consideração, bem casado, pai de 3 filhos, assumindo a sua responsabilidade pastoral, ministerial. E também é um empresário, né? Você é proprietário aí da Diogo Barros, corretor de imóveis. Sabemos que é uma profissão também tão importante, né? Porque esse comércio de imóveis ou esse mercado, né? Verdade. De imóveis, quando encontra um corretor honesto, íntegro, que nós sabemos que tem vários na nossa cidade, é muito bom para o cliente. Conta para mim como que nasceu esse desejo de ser um corretor de imóveis, se você gosta dessa profissão, conta para nós. Vamos lá, pastor Lélio. Na realidade, eu preciso o senhor ver como que aconteceu. Eu trabalhei por 6 anos e 4 meses no Magazine Luiza e chegou um período que eu estava insatisfeito na onde que eu estava. Mediante o quê? Limitações. E realmente eu não estava feliz na onde eu estava. Eu tinha casado no dia 23 de agosto de 2014. Eu saí do Magazine Luiza dia 7 de novembro de 2014. E eu falo para o senhor que eu saí pela fé. Eu tinha algum emprego em vista? Eu tinha os céus como provisão na minha vida. Aleluia. Referente a corretor de imóveis, eu não imaginaria que um dia eu seria um corretor de imóveis. Mas a minha esposa falou comigo, meu bem, por que você não vira um corretor de imóveis? Você tem um perfil para isso. Ela acreditou em mim primeiro do que eu. Ela sonhou primeiro do que eu. E foi quando, em 2014, quando eu desliguei do Magazine Luiza, eu peguei e comecei a trabalhar em um correspondente da Caixa. E de lá, o Senhor abriu uma porta para mim trabalhar como corretor de imóveis. Então, desde 2015 que eu sou corretor de imóveis. Porque ser um corretor não é simplesmente vender um imóvel. Importa se alguma. Você tem de entender de mercado, quantas pessoas que chegam até você te perguntando avaliações. Verdade, sim.
entra a questão de... As pessoas falam assim, corretor só vende casa. Hoje o mercado está saturado de tantos corretores, né? Tem vários corretores, mas como o senhor disse, existe corretor e corretores. Por quê? Muitas das vezes, às vezes não tem caráter e índole. E a honra e a glória pertencem ao Senhor, que o Senhor pegou e tem colocado em minha vida, em minhas mãos, e tudo quanto o Senhor tem colocado, o Senhor tem abençoado. Sabe, a gente tem trabalhado eu falo assim que nós somos realizadores de sonhos. Isso. Que é o maior sonho de todo brasileiro. Qualquer um que o Senhor perguntar, qual que é o seu sonho? Ter uma casa. Casa própria. Então, assim, eu me sinto muito gratificante. Eu sou feliz naquilo que eu trabalho, naquilo que eu faço, em poder fazer parte de realizar um sonho de uma família. Eu falo com o senhor que eu tenho vários clientes que me ligam, que me mandam mensagem, assim, Diogo, se não fosse você na minha vida, eu não sei o que teria comigo. Então, graças a Deus, assim, eu pude fazer parte de muitas histórias, pastor Lélio. E você trabalha só com venda de imóveis ou também com aluguéis? Eu não trabalho com locação, eu trabalho apenas com compra e venda de imóveis. Compra e venda de imóveis. Isso. E Patos hoje tem soltado alguns loteamentos, né, pastor? Sim. Muito excelente, né? Não, hoje, por exemplo, eu estou com loteamento com lotes lá no Ibiza, no Júlia 2 e assim por diante, com lotes à venda. Então, assim, Patos tem assim, diversidade, tanto lotes, casas. Com lotes planos. Exatamente. Né, com uma infraestrutura bem feita. A vantagem aqui em Patos de Minas, porque é uma lei, hoje não pode mais liberar loteamento sem a infraestrutura. Antigamente liberava, só que aí muitos pessoas que eram incorporadoras, que eram responsáveis por aquele loteamento, não entregavam a infraestrutura. Hoje é uma lei municipal que tem que ser entregue com água, esgoto, energia, o saneamento básico. Isso é um ponto muito positivo da nossa cidade e para quem compra um imóvel também no loteamento novo. Com certeza é algo que vai estar valorizando. Porque a pessoa talvez está dando a vida que tem para ter o imóvel. Verdade, pastor Lélio. E as pessoas, assim, igual eu falei com o senhor, o sonho, o desejo de qualquer pessoa é adquirir. E quando ela vê a facilidade, a praticidade que existe na aquisição do terreno, as pessoas, os olhos brilham. Eu acho que além da pessoa ser beneficiada comprando lá na sua corretora, né, na sua empresa, além dela ficar feliz com o imóvel, ela vai ganhar de presente, de graça, uma oração pastoral, né? Com certeza. Você já vende, abençoa e já ora. Se é construção, Deus abençoa a construção. Se é uma casa pronta, Deus abençoa os móveis. Verdade, pastor Lélio. Sem falar a segurança com certeza que uma pessoa tem nesse mercado tão saturado em comprar na mão de um homem de Deus. Verdade, pastor Lélio. Eu já ando com meu óleo dentro do carro, aonde que eu vou captar os imóveis, e quando eu vou vender também, eu sempre unjo as minhas mãos e abençoo também a vida das pessoas. Amém, isso é louvável. Hoje, uma pessoa que está nos assistindo aqui quer comprar uma casa, um lote, alguma coisa na Diogo Barros, corretor de imóveis. Como é que ela vai te encontrar? No WhatsApp, endereço, escritório? Fala para nós. Vamos divulgar aqui. Vamos trabalhar, pastor. Hoje me encontra pelo Instagram. Isso, Diogo Barros, corretor de imóveis, no Instagram. Nós vamos colocar no rodapé do vídeo. Beleza. E também no WhatsApp, que é 34 99668 8666. E também me encontra também no Facebook, que é a mesma coisa, Diogo Barros, corretor de imóveis. Colocou Diogo Barros, corretor de imóveis, me encontra. Também te encontra na Igreja Fé e Milagres. Demais. Terça, quinta, domingo, certeza absoluta. E não é pecado da pessoa falar, pastor Diogo, depois do culto quero falar contigo e te comprar um imóvel. Hipótese alguma, é bênção de Deus. Deixa Deus te usar. Depois de adorar a Deus, ainda vendeu o imóvel, coisa linda para a glória de Deus. Com certeza. Eu fico pensando aqui, só para a gente finalizar a nossa conversa, é muito grande a sua responsabilidade de ajudar uma família a realizar os seus sonhos. Por quê? Você não pode visar ali só o seu lucro. Porque o seu lucro ele vem e automaticamente ele vai embora, que você vai ter as suas despesas, mas uma pessoa que compra um imóvel é para a vida toda. Ela tem de comprar e ficar feliz, né, meu pastor? E a vantagem de tudo, pastor Lélio, eu assim, quero até aproveitar um pequeno testemunho aqui rapidamente. Pra você ter noção, teve uma cliente que eu atendi ela
e ela não tinha o dinheiro para a entrada. A irmã dela abençoou a vida dela e deu esse dinheiro. Nesse dia eu estava até com a minha mãe no carro. Ela ligou para mim: Diogo, eu estou com o dinheiro da entrada, tem como você vir cá buscar? Aí eu assustei, porque eu tinha falado para ela: ó, guarda o dinheiro, quando for para dar a entrada eu aviso para a senhora. A pastora Lélia, ela pegou e falou: não. Ela me chamou, foi até a cliente, ela colocou 17 mil reais em minhas mãos para me guardar para ela, para dar de entrada para a dona do imóvel. Se eu tivesse uma questão de um caráter torto, automaticamente ela não colocaria nas minhas mãos. Mas o Senhor prepara pessoas em nossas vidas. Com toda certeza. Ainda mais nesse mundo que o ser humano está desconfiando até da sombra dele, né? Com certeza. Ainda mais se falando de dinheiro. Como é que vai colocar uma quantia tão grande? Já aconteceu de colocar várias pessoas fazerem dessa forma, mas graças a Deus, não é pouco e nem muito que nos corrompe, é o Senhor que nos mantém de pé. Amém. Meu pastor, sua história é forte, sua história de superação é linda, maravilhosa, e como me alegro de ver aqui um homem curado, abençoado. Eu quero aproveitar aqui para os nossos amigos que nos assistem, convidá-los para um dia estar aqui na igreja, para assistir a sua ministração, a sua pregação, que é muito edificante. Né? Quem senta para ouvir o pastor Diogo, eu geralmente sento na primeira fila, eu não quero perder nada. Amém. É sempre muito bom te ouvir. Então, muito obrigado por estar conosco, pela sua presença, pela sua simpatia. E eu gosto muito de finalizar assim, ó, se tem algo que eu não lhe perguntei, que você acha que é importante falar, fique na liberdade. Se você tem um conselho prático para dar para os nossos amigos que nos assistem, você está com a câmera liberada para você. Se você quer deixar um abraço, fique à vontade, porque logo após esse momento você vai orar e nos abençoar. Amém. Então, meus queridos amigos, familiares que nos assistem, tirou esse tempinho para estar assistindo esse podcast, o que eu deixo para vocês como conselho? Pais, filhos. A palavra fala: filhos, honrais vossos pais, vossas mães, para que os vossos dias sejam prolongados na face da terra. Isso. Hoje, por que acontece a questão de muitos jovens serem ceifados novos? E também, pai, a palavra fala, muitas vezes o pai só fala assim, honrar pai e mãe, mas a palavra ainda diz no versículo B, na parte B do versículo: pai, não causais ira em vossos filhos. A palavra também diz sobre isso. Então é um conjunto. Ande junto do seu filho, não é presente, vou te dar um presente. Pode, com certeza, você tem total liberdade de abençoar o filho, porque o pai ama abençoar o filho, não é isso? Claro. Então pronto, abençoa o teu filho, mas além de abençoar, seja presente. Não deixe seu filho na mão de terceiros, de outros, para que ele venha ser causado sequelas, marcas, mas amor, carinho e cuidado supre todo vazio e solidão no coração de um filho. Esse é o conselho. Com certeza. Meu pastor, muito obrigado. Volta mais vezes. Amém, com certeza. Vem nos contar algo edificante como foi hoje. Saber que aquela criança que viu tanta coisa se tornou um homem de barba, maduro, sábio, que é um paizão, um esposo maravilhoso, um filho maravilhoso. Que orgulho tem sua mãe de estar assistindo esse podcast. Que orgulho tem a nossa igreja de estar assistindo você. E o nosso estúdio está à sua disposição. Amém, meu pastor. Quando quiser voltar, venha, vamos trocar ideia, vamos tomar água. Eu acho que já passou da hora da Fé e Milagres colocar nessa mesa aqui um café, um chá, um biscoito. Aí é top, porque hein? Conversar só tomando água, não. Eu acho que é meio desagradável, né, meu pastor? Que isso. E a gente que é mineiro, gosta de ser hospitaleiro, servir bem. Verdade. E eu creio que os próximos convidados aqui já vai começar a comer aqui nesse lugar. E vamos falando em nome do Senhor. Com certeza, meu pastor. Gratidão é a palavra. E nós queremos encerrar o nosso 38º podcast, recebendo de presente a sua oração. Amém, meu querido. Vocês que estão na sua casa, feche seus olhos. Lembre de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é Pai. A palavra do Senhor nos diz que, ainda que uma mãe que amamentasse o seu filho viesse a se esquecer dele, eu, todavia, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, na autoridade do teu santo nome, eu louvo e agradeço ao Senhor por mais esse podcast, pela vida do pastor Lélio, a sua vida, a sua casa.
e por cada um que vai nos assistir. Eu tenho certeza que cada palavra que foi ministrada possa ir de encontro a cada coração, podendo trazer vida, transformação, cura, restituição de sonhos e projetos. Eu oro ao Senhor e eu te agradeço, meu Pai, em o nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, meu pastor, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E assim nós estamos encerrando o nosso 38º podcast. Igreja Evangélica Fé e Milagres, nós estamos situados na Rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, um estado lindo e o nosso lindo Brasil. Venha nos fazer uma visita às terças, quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Você também pode nos seguir, além do YouTube, no nosso Instagram, Fé e Milagres. Também nós temos aqui o Instagram dos nossos jovens, Jovens Fé e Milagres. Venha fazer parte dessa família, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo.